Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. Os pedidos de oração que foram feitos já estão em frente ao altar. A partir de agora, daremos início à prática das orações e o tema da palestra de hoje é sobre a autotransformação. Algumas dicas práticas sobre a prática da reflexão e também como que você faz para se transformar, para você melhorar todos os dias. Você que ainda não recebe ensinamentos da Rap Science via WhatsApp, envia uma mensagem para mim, o meu WhatsApp fica na descrição desse vídeo, que eu cadastro você na lista do meu WhatsApp, você recebe diariamente, de forma gratuita, ensinamentos da Rap Science semanalmente. Você vai poder aprender os ensinamentos de forma gratuita no seu celular. Então, se cadastra a lista, o meu link para o meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. É só enviar uma mensagem para mim que eu cadastro você. Daremos início agora à prática das orações. Ó Senhor, El Cantar e Mestre Ryu Hokawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias.
ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar. Sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor. Lamur, Tot, Ranchar Crowd,
Ofélis, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantar, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor Alcantara, muito obrigado pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Falando sobre o tema de hoje, a questão da prática da reflexão. A prática de autorreflexão, na verdade, é algo muito simples que você pode conduzir nos intervalos de trabalho, você pode praticar reflexão no transporte, no ônibus, enfim. É uma prática que pode ser feita de forma muito simples, diariamente, 5, 10, 15 minutos, 30 minutos, quem tem a disponibilidade. E você tem que refletir sobre suas palavras, sobre suas ações, se o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando, se isso está de acordo com a verdade, se está de acordo com os ensinamentos. Caso não esteja, então você deve ter medidas para corrigir, para alterar, para mudar. E é nesse ponto que você começa a sua autotransformação. Existem livros nos quais você pode se aprofundar sobre a prática de reflexão, por exemplo, o livro A Essência de Buda, As Leis do Sol, A Mente Inabalável. Nesses livros, o Mestre Okawa nos ensina mais a fundo a questão da reflexão. Quando nós somos crianças, durante a infância, se alguém pede para a gente reflete. Você para e você quer mudar. Se um pai, um professor, a mãe fala, você tem que refletir, você tem que corrigir isso. A criança, lógico, não é educada, ela busca se arrepender do que fez e ela busca querer mudar. Por quê? Porque a criança ela tem uma figura de autoridade. Como os pais são uma autoridade, os professores são autoridade, um adulto é uma autoridade, quando essa figura de autoridade, essa figura superior, pede a reflexão, a criança acaba fazendo. Porém, quando a gente se torna adulto, o nosso orgulho não deixa mais que nós façamos reflexão, porque a gente se considera indivíduos independentes. Eu já estou cuidando da minha vida, não tenho que dar satisfação para ninguém, eu já sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou viver do jeito que eu gosto. Isso é um erro, porque existe uma consciência superior, que é Deus, o Senhor Alcantara, que exige a reflexão da nossa parte. O princípio da salvação da nossa alma exige o processo de reflexão. Por isso a gente deve retomar essa ideia da consciência superior, do que é correto. E quando a gente faz algo errado, ao invés de culpar o outro, culpar o ambiente, nós mesmos nos mudarmos. A Reb Science, ela ensina a gente a refletir, a se arrepender do que fez de errado, buscar tomar ações corretas. O nosso orgulho, ele faz a gente pensar que a gente se desenvolveu a ponto de poder ignorar outras pessoas ou o mundo ao redor, ao pensar que a gente é livre e que a gente não precisa se arrepender. Porém, conforme a gente se esforça para superar essa dificuldade, a gente passa por uma série de
experiências. Quando a gente começa a se tornar egoísta, arrogante, infalivelmente a gente vai acabar quebrando a cara. Você vai acabar batendo a cabeça. Não tem como evitar isso. E essa batida de cabeça, esse erro, essa puxada de tapete, essa queda, vai fazer com que você aprenda lições. Lógico, se você quiser fazer isso. Tem gente que cai e não aprende nada. Aí é liberdade de cada um. Porém, conforme você aprende as lições, você busca identificar os seus erros e busca se mudar, isso vai gerando humildade. E essa humildade se torna uma força motriz para você mudar as suas atitudes. Uma pessoa que, por exemplo, pensa, eu posso gastar o quanto dinheiro que eu quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele, posso ter 7 cartões de crédito, eu pago fatura de um cartão de crédito com cheque especial, eu faço o que eu quiser. É liberdade. Agora a conta vai chegar. Na hora que a conta chegar, entrar no rotativo, pagar 1000% de juros ao ano, aí vai bater a cabeça, forte. A pessoa tem 2 opções, ou ela muda, ou ela culpa o banco, ela culpa o sistema financeiro brasileiro, sei lá o que ela vai culpar, e continua errando. Ou ela muda. Isso é a questão da humildade. Nem sempre essa experiência negativa, essa experiência de dor, é algo ruim. Na verdade, ninguém quer sentir dor, ninguém quer errar. Mas esse sofrimento, esse fracasso, você deve tratar ele como uma grande lição, para você aprender o que é a modéstia, a gentileza e retomar o espírito de reflexão. Por isso, a gente deve encarar a nossa vida como uma série de lições a serem aprendidas. O nosso orgulho acaba sendo quebrado quando a gente tem algum tipo de dificuldade. Por isso, você tem que extrair lições dos seus erros. Já que errou mesmo, não tem mal o que fazer, transforma esse erro em algo bom. É uma tendência do ser humano, infelizmente, de nunca achar que está errado. A tendência do ser humano é sempre achar que o outro está errado, a tendência do ser humano é achar que o ambiente está errado, tudo está errado menos ele. Isso é uma tendência que faz parte da vontade do ser humano de se desenvolver. Você querer se desenvolver não é ruim, porém, culpar o outro ou culpar o ambiente é uma tendência que deve ser mudada. A vontade de se desenvolver não tem como evitar, porque a existência, nós somos parte do Senhor Alcantara, parte da criação da luz do Senhor Alcantara. E o quarto princípio da felicidade é o desenvolvimento. E a gente quer se desenvolver. E quando a gente quer se desenvolver, essa vontade de se desenvolver, se ela não é controlada, ela acaba prejudicando as outras pessoas. E aí a gente começa a querer só se proteger, no caso. Culpa o outro, culpa o ambiente. O problema é quando o nosso desenvolvimento começa a atrapalhar a vida de outras pessoas. Nesse caso, a reflexão se aplica. Você tem que sempre ponderar, você tem que sempre pensar se a forma como você está levando a sua vida está prejudicando alguém. Se a forma como você está vivendo está inibindo o crescimento de outras pessoas ou prejudicando a vida do outro. Sempre leve isso em consideração. Esse é o elemento principal da reflexão. Será que as minhas ações estão contribuindo para o desenvolvimento do mundo? Será que eu estou ajudando as pessoas a crescerem? Será que essa é uma pergunta fantástica para reflexão? Inclusive, é uma das perguntas que consta no livro As Leis do Inferno. Será que, se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, o mundo vai ser melhor? Será que, se todo mundo copiar as minhas ações, não tem problema para a sociedade? Aí a reflexão entra. Você tem que agir de forma que, mesmo que todo mundo copie o que você faça, não haja problema nenhum. A reflexão não é algo passivo e nem negativo. É o contrário, a reflexão ela é algo ativo, você tem que refletir. A reflexão não vem até você. Você pode aprender por observação, por exemplo, mas você está ativo ali observando. É você que tem que mudar. E é algo construtivo. Se tem algo ruim, vamos corrigir. Se tem algo errado, vamos melhorar. Esse é o ponto-chave da reflexão. Se tem algo negativo, se arrepende daquilo, busca mudar. Não adianta só se arrepender e cometer o mesmo erro. Porque logo depois da reflexão vem o desenvolvimento. Se eu não mudo,
e continua errando a mesma coisa, você está estagnado. Não só estagnado, como retrocedendo. Porque a vida está indo para frente, mas você está parado. Se a vida está indo para frente e você está parado, na verdade você está indo para trás. Por isso, a urgência, a necessidade de você mudar e jamais cometer o mesmo erro. Você não pode errar a mesma coisa, porque senão você perde tempo. Fica errando a mesma coisa várias vezes. Se você identifica que você está errando a mesma coisa várias vezes, mude urgentemente, porque é assim que você vai crescer. É como se o princípio do desenvolvimento fosse o acelerador de um carro e a reflexão fosse o freio. Quando você acelera, você está indo cada vez mais rápido. Só que existem outros veículos trafegando, por isso o freio é necessário. Se você está muito rápido, você tem que frear para manter a harmonia com os outros motoristas. A nossa vida funciona da mesma forma. A reflexão busca controlar esse desenvolvimento. Evita que a gente acabe sendo orgulhoso demais ou acaba saindo da linha. Continuando a analogia do carro, o mestre compara a prática da reflexão à prática de dirigir um carro. Quando a gente começa a dirigir um carro, no primeiro momento é assustador. Aquilo lá é muito difícil. Por mais que você vá numa boa autoescola, faça as provas, tudo, quando você entra mesmo no trânsito, aquilo é assustador. Por quê? O carro tem embreagem, ele tem marcha, ele tem retrovisor, ele tem o velocímetro, tem o medidor de temperatura, gasolina. Aquilo ali, no primeiro momento, é assustador. Você tem que olhar retrovisor, você tem que dar seta, e sobe ladeira, aí não sei o que, isso, aquilo. Então, no começo, você fica um pouco atordoado com a quantidade de funções que você tem que executar para dirigir um veículo. Porém, o que constitui um bom motorista é o costume, é o hábito. Chega um momento no qual você, mesmo tendo dificuldade, você continua dirigindo, todo dia dirigindo. Chega uma hora que aquilo fica automático, você se acostuma a dirigir. A prática de reflexão é a mesma coisa. Muitas pessoas me perguntam, Gabriel, como que eu começo a reflexão? Começando. Começa. Tira lá 10 minutos do seu dia para você pensar o que você tem falado, como você tem agido. Pronto, você começou. Uma vez que você começou a se arrepender do que é errado, uma vez que você começou a querer mudar, se transformar, estudar a verdade, ter uma vida adequada, uma vida no limite ali, vivendo corretamente, você começou a refletir. Por isso não tem segredo. O que existe na reflexão, na verdade, é prática. Você tem que se acostumar. Quando você se habitua a refletir, o que acontece? A sua mente ela fica alerta devido à repetição. Quando você fala algo rude, por exemplo, você já identifica, opa, falei algo, fui rude agora, preciso me desculpar. Se você tem um pensamento negativo, você identifica aquele pensamento negativo. O fato de você praticar reflexão não significa que você vai deixar de ter pensamento negativo, não é isso. O pensamento negativo, ele vai surgir. O pensamento negativo, ele vai aparecer. A questão é você identificar esse pensamento negativo, corrigir ele e trocar, que é a lei da substituição. Identifica algo negativo, identifica tendências negativas e corrige elas. Isso só vem com hábito, com costume, com a prática de reflexão. É um método muito simples. Na verdade, antes de você dormir, tira 10, 15 minutos para pensar sobre o dia, ou durante o dia mesmo, intervalos de trabalho, enquanto você está andando, fazendo comida, lavando roupa, reflita sobre o seu dia, reflita sobre a sua vida. Então isso vai deixar a sua mente alerta. Mesmo que seja um pouco difícil no começo, é importante que você mantenha a perseverança, a disciplina e continue praticando reflexão. Esse que é o ponto-chave. Perseverança, disciplina e pratica todo dia. Esse é o segredo da autotransformação, o segredo da prática de reflexão. Há 9 pontos de resumo sobre o tema de hoje, mas antes gostaria de falar um pouco sobre esse recente lançamento da Rap Science, que é o livro Palavras para a Vida. Esse é
o primeiro livro na história da Rap Science que tem esse formato. É uma inovação, é algo inédito, no qual você consegue entender o sentido da sua vida em 100 frases. Não são 100 palavras, não são 100 páginas, são 100 frases. O que o mestre sugere para a gente nesse livro é: leia esse livro enquanto você espera o ônibus, leia no ônibus, leia enquanto você está descansando, antes de dormir, uma frase que seja, uma frase de manhã só. Com isso, você repete esse livro. Você pode ler esse livro várias e várias vezes. Não são 100 páginas, são 100 frases. E cada uma das frases foi cuidadosamente selecionada. É a essência da essência da essência, o suprassumo que você precisa entender. É justamente um livro feito para quem não tem tempo de ler. Muitas vezes você pensa: Gabriel, mas eu não tenho tempo para ler. Não dá, minha vida é muito corrida. Tenho filho, tenho casa, trabalho, sogra, mãe, pai para cuidar. Não tenho tempo, não. Ótimo. Então, esse livro, ele foi feito para você. Então, são 100 frases para a sua vida. Você lê cada uma delas e você pode memorizar cada uma delas e aplicar no seu cotidiano. São antídotos para o sofrimento humano. Então, sugiro que você adquira esse livro. Se você fizer o pedido desse livro agora, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp. Gabriel, quero adquirir o livro Palavras para a Vida. Ou quero adquirir o livro, já vou saber que é esse. Frete gratuito para você, qualquer lugar do país. Mas tem que mandar agora. Doação de R$35 para você ter esse tesouro na sua mão. Eu sugiro que você adquira esse livro, que é o antídoto para sofrimento. São 100 antídotos, frases simples que você pode memorizar, e são frases para a vida, é para o seu cotidiano. Não é para você ficar meditando no Himalaia, é para o seu cotidiano, para viver agora. Então, adquiram esse livro, um livro fantástico, é inovação mesmo, justamente para quem não tem tempo e quer aprender rápido a verdade. Então, fica aqui a dica da leitura Palavras para a Vida. Finalizando o tema de hoje, os pontos importantes sobre as dicas simples para auxiliar na prática da mudança interior, as dicas sobre a prática de reflexão. Primeiro ponto. Quando criança, tendemos a refletir porque há uma figura de autoridade que nós respeitamos. Quando somos crianças, existe uma figura de autoridade, pais, professores, e a gente quer refletir porque eles nos corrigiram, porque a gente sabe que fez algo errado e eles estão apontando aquele erro. A gente tem que retomar essa consciência de quando a gente era criança e abandonar o nosso ego de adulto. Segundo, os adultos, o orgulho não permite mais refletir. Quando a gente é adulto, o nosso orgulho, eu já sou independente, eu faço o que eu quero, isso inibe a reflexão e isso é a decadência da sua alma. Então, muito cuidado com o orgulho. Terceiro, é importante retomar a consciência da existência de um ser superior, o Senhor Alcantara. Você é livre, você tem liberdade, mas a liberdade é acompanhada de responsabilidade. A liberdade é acompanhada de responsabilidade. Homem-Aranha, filme do Homem-Aranha fala sobre isso. Um grande poder exige uma grande responsabilidade. Então, saiba que você é livre, mas você está sob as leis do Senhor Alcantara. Você tem que respeitar a lei, que é o Dharma, a verdade, e viver de acordo com isso. Quarto, as experiências e lições da vida geram humildade. Se você errou, se você fracassou, aprenda logo. Tenta logo, erra logo, conserta logo. Errou? Bom, fazer o quê? Não era para errar, mas errou? Então, corrige. É assim que eu sou comigo. Se tem uma coisa que me deixa transtornado é errar. Eu não gosto de errar, eu fico transtornado, não gosto, eu evito ao máximo. Só que quando eu erro, o que eu vou fazer? Corrige, levanta e segue em frente. Então, é importante que você extraia lições dos seus erros, produza algo bom a partir de algo que você errou. Mas não é para errar, é para evitar ao máximo. Mas já que errou, aprende. Quinto, muitas dificuldades ocorrem para quebrar o orgulho humano.
Quando você bate cabeça com alguém, quando você erra, você fracassa, entenda que isso ocorreu para quebrar o orgulho. E não é necessariamente sofrimento só pelo sofrimento. Sexto, a reflexão não é algo passivo nem negativo, é o contrário. A prática da reflexão é algo construtivo para você melhorar, aprimorar o seu caráter e ativo. Você tem que refletir, ninguém vai refletir por você. Reflexão é igual lavar louça. Você tem que ir lá e lavar. Não adianta. Mesma coisa. E para você refletir, você tem que ter conhecimento. Por isso, a importância do estudo dos ensinamentos, como o livro As Palavras para a Vida. Sétimo ponto, o mais importante para praticar reflexão é o hábito, o costume. Pratique todo dia, mesmo que seja apenas 5 minutos. Ah, eu quero começar a refletir. Começa. Ah, eu não sei como. Começa. Mesmo não sabendo, começa com o que você sabe. E aí, todo dia, fazendo um pouco, você vai melhorar. Oitavo ponto, orar e vigiar. É uma frase da Bíblia no qual você tem que manter a sua mente alerta. Quando você estuda a verdade, quando você tem o hábito de refletir, a sua mente vai ficar alerta. Tendo a mente alerta, você está apto a corrigir os seus pensamentos e praticar a autotransformação. Nono e último ponto, manter a perseverança e a disciplina na prática. Você tem que perseverar, você tem que praticar todo dia um pouco, sempre praticando, sempre fazendo, não tem fim. Todo dia faça. É assim que você vai criar o hábito da reflexão, manter a sua mente alerta e conseguir finalmente viver com tranquilidade. Então essa foi a transmissão da prática das orações de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Lembre-se então de adquirir o livro As Palavras para a Vida. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp agora, que frete gratuito para você em qualquer lugar do país. Então, muito obrigado, tenha uma ótima noite e um bom descanso.